O que você acha? Seria legal a gente ter câmeras filmando em ambientes hospitalares? E quando a gente fala ambiente hospitalar, não é só o corredor de entrada, a porta de entrada. A gente está cogitando aqui, por exemplo, câmeras dentro de UTIs, câmeras dentro de salas de consulta, consultórios, enfim. O que você acha sobre isso? E qual a legislação vigente hoje? Vem com a gente para a gente pensar se é justo. Para você que está vendo a gente pela primeira vez, meu nome é Juliana Tange, nós temos um escritório de advocacia em Sorocaba e outras unidades no estado de São Paulo, em breve no Brasil, na busca de levar o direito e o conhecimento do direito de uma forma humanizada, uma forma onde você participa do processo de justiça. Afinal de contas, na nossa ótica, todo o judiciário, todo o aparato judiciário e as leis servem à justiça. Se não for assim, não faz sentido a própria existência. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante, que é a questão da privacidade versus a possibilidade de usar os recursos tecnológicos para a proteção, tanto do trabalhador em redes de hospitais, como médicos, enfermeiros e outros como serventuários, quanto também do próprio paciente e familiares. Para isso, para discutirmos esse tema, hoje nós estamos aqui com o Lucas Trajano, o Dr. Lucas, advogado também, o Dr. Darcy Pires, em breve advogado também, estagiário também da nossa rede, e a futura doutora também, Milena Tange, que hoje está já no internato de medicina e vai trazer para a gente alguns elementos da vida prática dentro dos hospitais. Então, para a gente começar essa reflexão de hoje, eu gostaria de pedir para a Milena trazer para a gente alguns elementos assim, sob a ótica do médico, dentro do ambiente de hospital, que a gente conhece muito pouco. Aliás, graças a Deus, né? Conhecemos pouco, nós não queremos conhecer muito, não é mesmo? Acredita? Então, assim, né? De preferência por enquanto, né? Então, a gente conhece muito pouco e a gente gostaria de saber. Dentro de um ambiente, por exemplo, de uma UTI, qual seria a possibilidade de filmar os procedimentos lá dentro? Isso traria algum desconforto para o médico ou para o paciente? Como funciona dentro de uma UTI, por exemplo, a rotina médica lá? Olha, não tenho muita experiência em UTI ainda, mas trabalho com vários preceptores que são da área da medicina intensiva. E a grande questão da UTI é a vulnerabilidade do paciente e dos próprios familiares. Tem a questão, né, do profissional da saúde que está lá, trabalha intensamente, mas eu acho que a grande questão que ainda é trazida muito em pauta em negar a colocação de câmeras nos locais de UTI é mais pela vulnerabilidade mesmo, porque são casos muito extremos, são pacientes em situações muito críticas e tudo isso mexe, né, quando a gente fala da medicina, mexe muito com o emocional. A gente não está trabalhando só com o corpo, né, mas também com a imagem que aquela situação traz para a família e também o medo de talvez, né, alguém de dentro acabar soltando alguma imagem que também vá prejudicar também a família e até os próprios profissionais, né, porque a gente nunca sabe qual é a intenção das pessoas que estão lá, mas a grande questão é que a UTI é um local de muito sofrimento e às vezes, achar que você está sendo filmado, que tem alguém te olhando, tira um pouco dessa privacidade que os familiares precisam com os pacientes que estão lá. Eu acho que tem até cenas que a gente nem precisa ver, né? Eu acho que até me recordei agora do caso que ficou bastante exposto com relação aos, salvo engano, eram médicos legistas do caso da Marília Mendonça, né? Que ela teve as fotos do corpo dela vazadas na internet pelos profissionais que eram os únicos que tinham acesso ao corpo, né? E aí você mencionando com relação à privacidade da família, foi uma coisa que me fez lembrar e de fato é um ponto que de fato tem que ser observado a questão da intimidade, né? E também sob essa ótica, que é uma questão para a gente pensar,
Eu acho que, por exemplo, assim, para o médico, ele sabe como o processo, como inicia, chega ao meio e termina, por exemplo, um processo de intubação. Mas para a gente que nunca viu, a gente pode olhar e achar aquilo bárbaro, absurdo. São cenas que a gente vai falar, meu Deus, está matando o meu familiar, está judiando, não precisava fazer desse jeito. Na verdade, aquele é o procedimento padrão. E que dentro do universo da medicina, ele não é só o padrão, mas ele é o ideal. E a família muitas vezes vai ficar chocada se ver, né? Então são cenas que às vezes a gente não precisa ver. E nem esse relato que você trouxe agora, né, da cantora, por mais que a família tenha tido, por exemplo, depois a possibilidade de fazer um velório, funeral, etc., tem cenas ali que são do universo da medicina, do universo ali, né, do hospital, que a família não precisa guardar dentro da memória, né? São cenas que a gente dispensa. Então, realmente, sob essa perspectiva, a ideia de filmar é uma ideia que precisa ter muita cautela, muito dedo, né? A gente precisa pensar bem, né? É porque eu acho que é a sensação que fica para os familiares, né? Principalmente porque quando a gente fala de medicina intensiva, geralmente, a maioria dos casos, os pacientes não necessariamente estão conscientes, né? Mas dá um pouco essa sensação de invasão, sabe? Sim. Daquele momento, porque muitos vão ter aquele como momento final com aquela pessoa. Sim. E por mais que tenha a questão da segurança, você nunca se sente tão confortável quando sabe que está sendo filmado, né? Então, naquele momento, às vezes, são muitas despedidas, são muitos momentos de vulnerabilidade, não só físico, mas o emocional também. E acontece tantas coisas que eu acho que, no fundo, a gente, como na área da saúde, não fica vendo tanto a questão do vamos monitorar tudo. A gente só está pensando em fazer ali o trabalho. Cuidar do paciente. E cuidar do paciente. E acho que é uma pauta que precisa ser trazida, né, à tona, mas entendo os dois lados por conta dessa questão da necessidade da privacidade dentro da UTI. Até porque, assim, só um adendo, você não tem acesso livre à UTI, né? Só se você é o profissional que está rodando dentro da UTI. Nós, como internos, a gente só pode entrar em alas de medicina intensiva da UTI, né? Quando tem autorização de um preceptor ou a gente está acompanhando dentro daquele ciclo do internato. Caso contrário, até para os outros profissionais, é um local muito privativo. Você não pode sair e entrar toda hora, não pode ter muita gente. Até a questão dos acompanhantes é limitada, né? Não pode entrar 10 familiares, periquito, papagaio junto. E então, assim, daí traz um pouco também essa questão de é um local privativo, né? Por que eu vou filmar? Certo. E essa questão toda a gente está trazendo à tona por conta de um evento, pessoal, que aconteceu, infelizmente, e que nós estamos, evidentemente, aqui sem emitir qualquer tipo de julgamento, porque não cabe a nós. Quem tem que investigar e depois emitir um julgamento é o poder de polícia, né, e o poder estatal aí, judiciário. Mas a gente tem aí a informação que foi veiculada em várias redes de informação de um pai que foi preso por suspeita de abusar da filha sexualmente dentro de uma UTI. Inclusive eu vou trazer o trecho aqui para que todos se inteirem da coisa, que foi divulgado pela UOL, vocês podem acessar a íntegra no noticias.uol.com.br, é um conteúdo do Estadão, foi veiculado em 14 de junho de 2024. Diz assim, que um homem de 59 anos foi preso em maio por suspeita de abusar sexualmente de sua filha, que estava internada na UTI de um hospital em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. A polícia, o suspeito, negou as acusações. A adolescente de 17 anos ela foi hospitalizada após sofrer uma parada cardiorrespiratória decorrente de uma crise de asma. Ela teve uma série de complicações e deu entrada na UTI em 3 de abril para tratar de uma pneumonia. Durante a internação, a equipe de enfermagem começou a perceber alterações no comportamento da jovem quando o pai se aproximava, como agitação e aumento de batimentos cardíacos. Como estava com a saúde debilitada e respirava por meio de traqueostomia, a vítima não conseguia se comunicar. O comportamento do homem, sempre muito próximo da filha, também chamou a atenção. Os profissionais conseguiram gravar cenas do abuso e então denunciaram à Polícia Civil. Os vídeos mostram o homem passando a mão nos seios da adolescente por baixo de seu avental. A prisão do agressor foi efetuada no mesmo dia, com base nas gravações,
e nos depoimentos de 7 enfermeiros. Posteriormente, o abuso foi confirmado por exame de corpo de delito. O legista do IML também esteve no hospital, constatou lesões no órgão genital compatíveis com atos libidinosos diversos, conforme relata da delegada seccional de São Bernardo do Campo, a doutora Kelly Cristina Saqueto. Com o resultado dos laudos, a justiça converteu a prisão em preventiva. O homem se tornou réu por estupro de vulnerável, crime com pena de 8 a 15 anos de reclusão e, evidentemente, aí com uma série de agravantes, né? A polícia, o suspeito negou as acusações, a investigação ainda deve ouvir amigos e pessoas próximas da adolescente para verificar se há indícios de abusos anteriores à internação. A defesa do acusado não foi localizada pela reportagem. Então, essa situação, ela causa, né, um clamor público muito grande. Mas ela não é isolada, né, gente? A gente tem aí outros tantos casos, né, que a gente se recorda, um caso famosíssimo dentro da área médica, do Abdelmaci, também de um outro médico anestesista que abusava das suas pacientes. E isso alguns que a gente teve acesso, porque, né, foram veiculados pela mídia. Quantos outros não foram veiculados pela mídia, apesar de investigados pela polícia, pelo Poder Judiciário, né? E quantos outros que nem sequer foram investigados, né, passaram ocultos e as vítimas silenciadas, né, por falta de provas. Todas essas discussões a respeito da possibilidade de monitoração por câmeras hoje, elas vêm à tona. Por quê? Porque praticamente nós vivemos de câmeras hoje. A gente vai jantar, vai fazer um jantar romântico, a gente está filmando, né? Vai estar fazendo um jantar romântico, 20 anos de casamento, devia estar só os dois, tá a torcida do Corinthians inteira assistindo lá no Stories, né? E a gente tem essa ferramenta, por exemplo, como uma ferramenta de combate ao crime hoje. Tem muitos crimes são combatidos através dessa ferramenta. E muitos crimes acontecem em locais que deveriam estar preservados, né? Então, por exemplo, quantos crimes acontecem, por exemplo, dentro de escolas de educação infantil, crianças que são agredidas. Então, são situações que hoje eu fico pensando, né? A gente que é do universo jurídico fica discutindo, né? Deveria ou não deveria legalizar a possibilidade de colocar câmeras em todos esses lugares para que a gente pudesse fazer um exercício legal de direitos, combater o crime e até intimidar um criminoso? Será que a gente está caminhando legislativamente para um caminho onde a gente usa essa ferramenta para a proteção da sociedade, ou a gente ainda está usando ela só para um deleite social, né? Apesar de a gente conhecer as possibilidades dela no sentido de combate ao crime. Então são essas reflexões que a gente hoje está fazendo, né? E contando aí com a participação especial da Milena, trazendo um pouco da visão desse universo dentro das salas médicas, né? Porque também tem uma questão, por exemplo, dentro dos consultórios, se a gente sair da ótica da UTI, porque nesse caso aconteceu na UTI, né? Mas se a gente sai de dentro de um ambiente de UTI e a gente vai, por exemplo, para um consultório, né? A gente também teria dificuldades, Milena, o que você acha? A questão do consultório ela é mais complicada porque a gente não está tratando de um ambiente de urgência e emergência, né? Que é um pouco diferente no sentido de que o paciente vai lá com uma intenção, né? Ele não está lá porque aconteceu alguma coisa. Então, ele planejou aquilo, está lá e dentro, né, do Conselho Regional de Medicina até tem um código de ética do estudante de medicina que fala sobre uma questão que ela é conhecida por todo mundo, né? Que é o sigilo do médico-paciente, inclusive dos menores de idade, né? A gente também tem a gente trata muito disso dentro da formação de medicina, que existem certos assuntos dentro, né, da menoridade que você não precisa, você não é obrigado a trazer para os tutores daquela pessoa, né, daquela paciente, não. É claro que em casos de violência, né, casos excepcionais, você tem aí também uma obrigação civil, né, de estar reportando. Mas quando a gente fala de consultório, começa a ficar um pouco mais complicado porque
existe essa questão do sigilo e porque o paciente vai lá com uma queixa que ele não quer que outras pessoas saibam e é um direito dele, assim, eu não posso sair falando para todo mundo que, ai, fulano, meu paciente fulano tá com uma coceira em tal lugar, porque não é ético, né, não posso sair mostrando a queixa, exato. É o tio que tá com uma coceira e a gente precisava saber, né, a pessoa, o paciente que tá na consulta. Inclusive, até quando a gente fala, né, sobre essa questão do sigilo, o que resguarda nós profissionais da saúde com relação a essas consultas é o prontuário médico, né? Os preceptores, os professores, eles sempre colocam muita ênfase nisso, que o seu maior amigo dentro de um consultório é o prontuário. Porque tudo que você escreve lá, por lei, aquilo é legal, né? De como desenrolou essa consulta, o que está acontecendo, tanto para resguardar o paciente quanto para resguardar o médico, né? O profissional. Mas existem certas coisas que o paciente vai trazer para você dentro da intimidade dele, porque também consultas médicas têm um quê mais de privacidade mesmo, né? Porque muitas pessoas são reservadas e tá tudo bem com isso, não gostam de certas coisas, eles estão com um problema que traz vergonha e nós, como profissionais da saúde, a gente não pode ter uma lente de preconceito, né? Então, a gente tem que aceitar, olhar tudo e tratar aquilo com seriedade e trazendo o sigilo, né, para o paciente, que a gente também não vai sair falando para todo mundo o que está acontecendo com ele, né? E daí, quando a gente fala de consultório, eu acho que começa já a ficar um pouco conflituoso mesmo, porque aí você fala, mas existe abuso dentro de consultório? Existe vários abusos dentro de consultório. Mas daí também teria que, assim, eu acho que talvez o único meio que eu veja de colocar uma câmera, e ainda assim, em certos pontos, não todos os pontos, porque também locais de exame físico, entendo que existe aí um viés que pode acontecer um abuso, mas também você não pode, tem certos exames físicos que você tem que despir o paciente. Daí começa a ficar um pouco complicado, né? Você tá filmando o paciente, principalmente quando a gente fala de ginecologia e obstetrícia, né? Que é uma área bem abordada com relação a isso, a privacidade, urologia também, questão dos homens. Mas, assim, no geral, o exame físico, você precisa tirar a roupa do paciente em diversos momentos. E filmar isso é muito conflituoso, né? E também, talvez, colocar uma câmera sem som, mas também daí vão falar de outros pontos, né? Mas e se estiver acontecendo num ponto cego da câmera e se tiver algum abuso verbal, então aí já começa a ficar um pouco mais complicado. Esse é o ponto, né? Por exemplo, o que a gente está discutindo aqui, a gente discutiu 3 hipóteses. A primeira, por exemplo, do caso da Marília Mendonça, a outra questão envolvendo um consultório e a outra questão aí envolvendo algum tipo de procedimento mais invasivo. Em todos esses casos, a gente colocou como se o paciente fosse obrigado a ser filmado. Mas e se a gente invertesse, né? E se quando o paciente quer ser filmado, ele solicita autorização para ter o procedimento, para ter essa filmagem, justamente porque eu vou participar, penso eu, sou uma mulher, vou participar de um procedimento um pouco mais invasivo, e eu entendo de que a única forma, por exemplo, de eu me resguardar de eventual crime que ocorra ali seria por meio de uma filmagem. Eu me sentiria mais segura, por exemplo, com uma filmagem. Quando o paciente opta, né, por ser filmado, né, hoje, com a legislação como está hoje, ele teria um impedimento por conta da ética profissional. E esse seria o único ponto desse médico? Ou as pessoas conseguem, por exemplo, portar um equipamento e falar, doutor, vou deixar aqui, mas vou deixar filmando e segue aí? Preciso... assim... a questão ética. Porque se o paciente quer ser filmado, ele já não tem muito, né? Nunca peguei uma situação em que o paciente tenha, né, apresentado a vontade de ser filmado, de aquele momento ser filmado, né? Mas também a gente nunca sabe se o paciente está lá gravando e, a gente não sabe. Mas a questão, assim, hoje o que rege os profissionais da saúde são os conselhos de ética, né? Então, o meu papel
tanto como estudante de medicina e, né, futuramente como médica, é resguardar o sigilo do paciente, né? Porque eu estou prestando um serviço para aquele paciente. Aí o que ele vai fazer, né, com aquelas informações, porque também, né, quando eu falei do prontuário, uma coisa importante é que a única pessoa que pode retirar aquele prontuário é o próprio paciente, né, que é um documento dele. Não é só um documento meu, mas é um documento dele também. Então, assim, pensando por essa ótica, se eu estou servindo ele e se eu estou tendo essas medidas para, né, resguardar a privacidade dele e ele trazer para mim uma demanda de querer ser filmado, não vejo nenhum impeditivo, né? Obviamente que precisa deixar muito claro, assim, no começo da filmagem, olha, né, deixando esclarecido, né, que o senhor está pedindo para que, né, a câmera fique rodando, que seja filmado. Mas até, né, o que você falou sobre a questão da mulher, né, de procedimentos invasivos. Hoje já ficou muito bem estabelecido, assim, não está escrito, mas é um meio que conhecido universalmente dentro da área da saúde, que principalmente os procedimentos ginecológicos, todos eles precisam ter um acompanhante, né? Tanto a própria paciente pode ter um acompanhante, ela tem direito a um acompanhante, mas também é necessário para início de todo e qualquer exame físico ginecológico, principalmente se o médico for um homem, se o profissional for um homem, ou se tiver estudantes que são homens, ter um acompanhante mulher, né? Então, uma enfermeira, ou até uma própria estudante, ou um terceiro, né, dentro da área da saúde, sim, para acompanhar o procedimento. Isso daí já virou, praxe, é padrão, todo mundo faz. E daí também traz uma segurança maior, porque realmente, nesses casos, quando a gente fala de saúde íntima, né, ginecológica, urológica, as pessoas tendem a ter mais, né, resguardo, mais medo, até da questão do abuso. Então, meio que já ficou estabelecido que todo mundo sabe, até assim, a gente que é interno dentro dos consultórios, se tem um menino no meu grupo, ele tá sempre rodando com uma menina dentro de GO, né? Para sempre ter esse balanço e até para ser uma segurança para o profissional, né? Porque também pode acontecer de uma denúncia caluniosa, indevida, que já aconteceu várias vezes dentro, né, das faculdades de medicina, e daí meio que já deixou estabelecido isso. Agora, eu não vejo, assim, dentro do que eu sei até hoje, né, da minha bagagem até hoje, não acho que teria um problema se o paciente chegasse e falasse assim, é meu celular, eu estou gravando, mas desde que ficasse claro que é ele que quer gravar. E que o médico também autorizasse gravar a própria imagem, sim, né? Do próprio médico, porque o médico também autorizou, né, aquela filmagem, né? Ou poderia filmar só o paciente e o médico falou, eu gostaria que a minha imagem não fosse gravada. Que também, ele também tem o direito da preservação da imagem dele. Até porque a gente vai olhar, né? Por exemplo, tem um parecer aqui em São Paulo, que é do Conselho de Enfermagem, né? Não de medicina eu não encontrei, mas de enfermagem eu encontrei. E ele, um parecer, inclusive, muito bem estruturado, achei muito bem feito, né? Tá de parabéns aí o Conselho de Enfermagem, né? E ele traz lá, dentro dos fundamentos impeditivos, porque ele é contrário à colocação de câmeras, né? Ele traz dentro dos impeditivos a possível violação da intimidade da vida privada e a imagem das pessoas, que é protegida pelo artigo 5º, inciso 10 da Constituição, e também aponta o comando do artigo 20 e 21 do Código Civil, né? Que fala sobre a vida privada, a inviolabilidade dessa vida privada. Mas nada impede que a própria pessoa autorize, né? A própria pessoa autorize a exposição dessa imagem, não só a captação da imagem, como inclusive a veiculação dela, que é o que a gente vê hoje dentro de pesquisas científicas, né? Onde, olha, a pessoa autoriza a veiculação da imagem dela, por exemplo, para pesquisas científicas na área médica, para propagandas na televisão. Então, não tem problema nenhum. A ideia é não violar a imagem quando a pessoa se sente, né, afrontada com aquilo, ela se sente violada com aquilo, né, com aquela exposição. Então, acho que está mais dentro do trato do negócio, né, Lucas? Parece que está mais dentro do trato das imagens
do que da própria captação, né? E aí, já pegando um gancho nessa questão, tem um Conselho Regional de Medicina lá de Alagoas, estado de Alagoas, de que eles também debateram esse tipo de situação, até que ponto poderia ser instalada câmeras nos ambientes hospitalares, até que ponto infringiria a ética profissional e até que ponto infringiria também o direito de imagem, enfim, a intimidade daquele profissional. E esse conselho, ele entende que há possibilidades de você instalar câmeras em ambientes hospitalares desde que siga um determinado regramento. Tá? Então, o que eles sugerem para que isso vá para frente, né? Eles sugerem, primeiro, que exista, por exemplo, um diretor, né, daquele hospital que fique responsável somente por esse setor. Então, vai ter um profissional responsável por gerir tanto a equipe que vai trabalhar com essas filmagens, né? Então, esse diretor ele vai definir em qual sala ou em quais ambientes serão inseridas, né, essas câmeras. Então, ele tem um critério de instalar em locais que é possível e os que não são possíveis. Então, centro cirúrgico é possível ou não é possível? Esse diretor seria o responsável por qualificar, né, a possibilidade dessas câmeras. Ele também ficaria responsável, por exemplo, por gerir, né, esse pessoal, tá? Então, ele iria definir quem seriam os profissionais que teriam acesso a essas imagens, de que forma eles teriam acesso. Então, eles sugerem, por meio desse formato, que esse profissional ele tenha um login, exista um computador específico para ter acesso a essas imagens, tem que ter uma sala específica para gerir essas imagens e com acesso restrito. Então, se ele teria profissionais habilitados, esses profissionais teriam login e senha para acessar, então você saberia quem acessou, em que momento acessou e para onde enviou essas filmagens, né? Eles teriam que assinar um termo, por exemplo, de sigilo, justamente se responsabilizando por eventual divulgação dessas filmagens. Então, eles estariam muito bem orientados com o que fazer, né? De que forma trabalhar com essas imagens. E um outro critério também seria com relação, se bem que eu já comentei, com relação à sala restrita, né? Não seria uma sala que todos os profissionais da unidade hospitalar teriam acesso, apenas aqueles profissionais habilitados. Então, poderia, por exemplo, programar até quando essas imagens poderiam ficar naquele servidor, né, se elas teriam prazo ou não de expiração, né, e de que forma eles liberariam ou não essas imagens. Liberaria para qualquer usuário que solicitasse, por exemplo, paciente, vai lá até o RH do hospital para ver eu quero a filmagem de X atendimento. Eles liberariam somente com autorização judicial. Porque a imagem está lá guardada, desde que venha uma autorização, mas seja por meio administrativo ou seja por meio profissional. Judicial. E aí, dessa forma, aí eu já começo a analisar possibilidades. Por quê? Primeiro que o profissional sabe que está sendo filmado, provavelmente eles vão fazer um terninho prévio, dizendo que o paciente autorizou, né? Igual os procedimentos cirúrgicos, se assina todo um formulário. Sim. Inclusive assumindo os riscos, né? Então, provavelmente você assinaria um termo de autorização de uso de imagem, de filmagem, então você saberia que ele estaria sendo filmado e você saberia, o médico, né, teria acesso a isso e saberia também que o trabalho dele estaria sendo filmado. Isso é bom para os dois lados, na minha visão. Primeiro que o paciente ele vai estar, se ele tiver algum problema com segurança, né, ele vai estar resguardado. Então, ele teria uma tranquilidade a mais, primeiro com relação a eventuais crimes, segundo com relação a erros médicos, né, que ocorrem muito, e isso não é segredo para ninguém. Existem diversos erros médicos que, de fato, podem comprometer toda uma vida de uma pessoa. Então, uma forma de você identificar um erro médico é de que forma foi feito aquele procedimento. Um exemplo disso que a gente teve foi daquele caso do clinifenol, que graças àquela câmera instalada naquela sala de estética foi possível identificar que a pessoa que ali estava aplicando o clinifenol não sabia fazer nada, nem aplicar e nem garantir, né, a segurança, o tratamento adequado quando deu a complicação. A complicação. Então, ela não sabia muito menos, não sabia nem fazer uma massagem cardíaca. Então, assim, isso seria bom para o paciente, tanto criminalmente quanto para resguardar os direitos dele.
Segundo, eu entendo que também seria até viável para o médico. Primeiro, que ele conseguiria demonstrar, por meio dessas imagens, se fosse acionado juridicamente, de que ele fez, né, seguiu todos os procedimentos, ou também, como eu estava mencionando, evitar denúncias caluniosas, né, que geralmente vêm aí com algum intuito indenizatório, e ele conseguiria, por exemplo, ter enfim, o seu profissionalismo resguardado por meio dessa filmagem. Eu não vejo prejuízo em nenhuma das partes. Sim. Me parece que, tirando alguns procedimentos um pouco mais invasivos, como você mencionou, mas ainda eu acho que fica a critério do paciente, eu acho totalmente viável uma câmera em ambiente hospitalar, justamente porque eu entendo que ninguém sai prejudicado. Sim. Desde que você tenha esse controle prévio. Não seria todo mundo tem acesso a toda a filmagem, porque senão viraria a mesma situação que estava começando da Marília Mendonça. Se aquele grupo de profissionais, que já era bem privado, né? Existiam acho que 2 profissionais só que tiveram acesso ao corpo dela. E ainda assim vazaram, imagina o ambiente inteiro hospitalar que passa diversos profissionais, inclusive diversos estagiários que não sabem nem que vão fazer na vida. E que eles podem pegar esse tipo de filmagem, se tiverem acesso, e divulgar para meio mundo. Né? E hoje caiu na internet e já era. Não tem nenhum controle. Então, assim, desde que siga um regramento específico e que as pessoas saibam quem acessou, de que forma acessou, né? A sala é restrita, aí eu já começo a entender como viável, porque, na minha visão, atenderia os dois públicos. A gente evitaria, por exemplo, não sei se evitaria, mas talvez inibiria casos como o da Maci que a gente viu. As vítimas só tomaram coragem porque uma tomou coragem, né? A partir de uma que teve a coragem de denunciar, todas as outras apareceram. Talvez, se fosse obrigatório, câmera naquele ambiente, talvez inibiria. A questão grande é que não tem, hoje, né, para quem está acompanhando a gente aqui, a gente não tem legislação para isso. O fato que cada estado está legislando conforme o seu entendimento. E na grande maioria, o que a gente já encontrou até agora, só encontrou até agora, é projeto de lei. Até o de Alagoas que você mencionou, é um projeto de lei. Aqui tem outro que é a Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Projeto de lei, também não foi aprovado ainda. A gente também tem um outro projeto de lei de Goiás. Projeto, não tem nada aprovado. Então, e o que esses projetos trazem? Eles trazem, inclusive, multas contra o hospital, caso o hospital não instale essas câmeras, não coloquem elas em operação segura, né? 24 horas por dia, e caso o hospital não mantenha essas imagens pelo período médio ali que eles estão colocando de 180 dias, armazenadas para que o paciente possa fazer uso delas. Por quê? Porque não tem como exigir que o hospital apresente câmeras se ele nem é obrigado a ter, né? E a questão que eu acho que vem à tona com esse cenário jurídico melhor seria que a gente tivesse a possibilidade de ter a filmagem do que a gente não ter essa possibilidade, né? Então, assim, eu posso chegar num ambiente hospitalar, médico, num consultório, e eu falo, olha, eu gostaria de gravar, e o médico falar, não concordo. E ele negar, inclusive, o atendimento. E, às vezes, um paciente que está precisando daquele atendimento, demorou tempo para conseguir uma consulta, por exemplo, e ele, né, vai perder a consulta ali, ele acaba, então, falando, bom, então eu prefiro a consulta e não gravo, né? E ele não tem acesso àquilo que ele teria possibilidade. Então, talvez, realmente, a gente ter a chance seria o grande viés aí, né? Porque hoje a gente tem o princípio da legalidade, né? Tudo que não é proibido é permitido, né? E a gente tem aí, dentro de órgãos públicos, o princípio da legalidade no sentido de que aquilo que não existe como uma obrigação não pode ser feito porque ele tem que ter fundamento em lei. Todo ato administrativo tem que ter fundamento em lei prévia. Então, você vai falar de hospital público, tem lei prévia obrigando a ter câmera? Não tem, então não vai ter, né? Hospital privado, tem alguma lei obrigando a colocar? Não tem, então não sou obrigada a nada. É mais ou menos nesse cenário, né? Se eu quiser pôr também, eu posso, também não tem nada proibindo. A gente está num buraco, né? Legislativamente falando, nós estamos dentro de um buraco.
e valendo-se do princípio da legalidade, né, cada um poderia ali fazer o que quisesse. Mas fato é que a parte mais vulnerável dessa relação, que sempre é o próprio trabalhador, seja o médico, seja o enfermeiro, seja o auxiliar de enfermagem, seja um outro serventuário, seja o paciente, seja o familiar do paciente, porque a gente, né, traz todo esse cenário, porque também a gente vê muito caso aí, por exemplo, veiculado nas redes, de médicos que são agredidos por paciente. Não, eu quero atendimento agora, tem que ser rápido, você está enrolando, o que você está fazendo, o que você está enrolando, e vai e agride o médico, né? Então, assim, essa questão de filmar, o viés de ter a chance de poder exigir essa filmagem, eu acho que é um viés que protege todas essas pessoas. Né? Todas as partes. Eu não enxergo uma prejudicialidade, contanto que o paciente autorize ou solicite. Né? Então, assim, a câmera tem que estar lá. Se ela vai gravar o tempo inteiro ou não, vai depender do paciente. O paciente entrou, o médico já por protocolo padrão, olha, essa consulta poderá ser filmada caso o senhor concorde com isso. O senhor não é obrigado a concordar. Se o senhor não concordar, nós desativamos imediatamente a filmagem. O senhor tem acesso a todas essas filmagens pelo período de 180 dias, que é o tempo de armazenamento. Essas filmagens seguirão a Lei Geral de Proteção de Dados. Dentro da Lei Geral de Proteção de Dados haverá ali, como exige a LGPD, uma pessoa responsável pelo manejo de todas essas imagens. E eventual vazamento de qualquer imagem, é lógico que a própria lei já assegura a reparação de danos proporcional à lesão que foi perpetrada com esse vazamento. Então, eu não consigo entender, por exemplo, por que a gente ainda, numa era digital, ainda está tendo que patinar nessa questão, né? A gente vê estados completamente contra, estados completamente a favor, mas eu não tenho acompanhado, pelo menos, eu não tenho ouvido falar de nenhuma conferência, um fórum para a gente tentar unificar essas ideias, né? Então, assim, daqui a pouco a gente vai num estado, ali é obrigado a filmar, chega aqui não tem obrigação, né? E aí a gente fica meio perdido. Eu acho que a gente mesmo tendo um estado federado, né? A gente poderia conversar a respeito disso, né? E tecer alguma coisa. Até porque, gente, a gente está em 2024. Depois da pandemia, até as audiências são virtuais e são gravadas. E você pode ter acesso a elas, né? Aí você fala assim, mas tem uma audiência que é segredo de justiça, envolve um menor, um incapaz, etc e tal. Sim, e as partes que estão tendo acesso a essas filmagens têm o dever de resguardá-las. Se elas vazarem, a responsabilidade recairá sobre quem deu causa a esse vazamento. A gente já tem lei para isso, né? Fazendo uma analogia também, tem muitos casos, né, que a gente tem visto aí na mídia, não só na área da médica, mas numa área de segurança, né? Já tivemos um caso aqui no escritório que a gente filmou pessoas querendo entrar aqui no ambiente de trabalho nosso e tem salvado muito também, muitos casos aí que teve o caso lá do atropelamento do caso de Rio de Janeiro, né? Sim. Então filmou, dá para ver que a autoridade vai fazer depois. O caso da privacidade, por exemplo, que foi ventilado muito aqui, eu acho que a parte coletiva, ela está mais em foco aí. Sim. Né? No caso, por exemplo, quando você coloca uma lei para colocar câmeras dentro de um hospital, o paciente pode muito bem dizer não e falar, eu não quero, tal caso. Porque, na verdade, a gente não está falando aqui de um direito indisponível, né? Por exemplo, assim, eu quero dispor da minha vida, eu quero vender 2 rins. Ninguém está falando disso, a gente está falando de um direito disponível. A imagem, ela é disponível. Tanto que eu posso vender a minha imagem. Eu posso ganhar lucro com a minha imagem. Ela é disponível. Quem está filmando tem a obrigação de preservá-la. Exatamente. Então, assim, eu posso nem sequer autorizar a filmagem, eu posso autorizar a filmagem e exigir o sigilo dela, mas ter à minha disposição caso eu queira, né, fazer uso dela. Inclusive para proteger os meus direitos, para proteger o direito de todos os operadores que estão envolvidos nesse cenário, né?
E quantos casos, né, gente? A gente aqui, falando em termos de judiciário, quantos casos são resolvidos com filmagens, com gravações, com mensagens? A gente já teve até outro podcast falando sobre a preservação das provas digitais. Nosso mundo é um mundo digital. De alguns anos para cá, a gente está conversando por WhatsApp. A gente está praticamente o tempo inteiro conectado com pessoas até de outros países. Então, assim, essas ferramentas servem para o deleite, mas teriam que servir também para a nossa própria proteção, né? Para a proteção da imagem, para a segurança, para a preservação de direitos, para a reparação de danos, para, né, a punição daqueles que têm responsabilidade, né? Bem, eu não sei qual a conclusão de vocês, mas na minha conclusão é justo que a gente espere que o legislativo aí cobre, né, que o legislativo se posicione, inclusive de uma forma até unificada, porque nós temos estados federados muito uníssonos, né, a respeito desse posicionamento. A gente está numa era digital, uma era cheia de tecnologia. Eu acho que não faz sentido, tendo a possibilidade de não gravar, não permitir que a pessoa que quer gravar tenha esse direito, né, independente da opinião de outra pessoa, né? Contanto que não apareça o médico, por exemplo, mas o médico não teria o direito, por exemplo, de proibir essa gravação, caso houvesse uma previsão legislativa. Então, eu acho que é justo, sim, a gente está aí regulando, e regulando com muita parcimônia, né? Com muita responsabilidade, com um objetivo de interesse coletivo, né, como o Darcy trouxe para a gente, o bem coletivo se sobrepondo ao individual com respeito aos direitos constitucionais pétreos do indivíduo, né? Perfeito. Eu também praticamente sigo a relatora. De fato, é uma situação que precisaria de regulamentação. Diante de tantos casos que a gente já veio acompanhando, diante da evolução tecnológica, a questão dos direitos individuais. Então, eu me sinto no direito de ter minha imagem gravada no procedimento que eu vou estar inconsciente, eu vou estar sozinho. Às vezes eu sou sozinho, não tenho familiar. Então, é eu por eu. Então, assim, eu me sentiria no direito de salvaguardar ali os meus interesses. Eu não sei o que eles vão fazer comigo quando eu estiver inconsciente. Ninguém está aqui para acompanhar o procedimento comigo. Então, de fato, eu entendo também que é justo haver uma regulamentação a respeito disso, justamente, porque, na minha visão, novamente, eu bato nessa tecla, né, de que não existe nenhum prejuízo nem ao médico, porque o médico faz parte desse cenário todo, né? Então, quando você ajuiza uma ação, salvo algumas exceções, você vai em cima do hospital em si, né? Então, ele faz parte daquele grupo do hospital e, obviamente, não seria o direito de imagem do médico que estaria sendo violado ali, né? Seria mais a questão ali dos procedimentos que estariam sendo registrados. Mas a questão realmente de regulamentação para resguardar o direito desse paciente, se de autorizar. Sim. O Darcy entende justo? Eu acho que é justo mesmo, porque se tivesse uma regulamentação, ele traz uma garantia jurídica, né? Sim. Para as partes, tanto para o profissional quanto para o seu paciente. Perfeito. Então, a gente vê o caso, por exemplo, dos policiais usando câmeras. Isso, eu estava lembrando disso. Muito foi debatido anteriormente, quando saiu essa regulamentação, que estavam violando a privacidade do policial. Mas a gente vê muitos casos aí que está salvaguardando a situação, uma ocorrência de um policial estar em estado de necessidade, estado de legítima defesa. Sim. Né? E só tem a palavra dele ali contra a população local, que a população local muitas vezes está contra o poder de polícia, né? Policial ali. Então, da mesma forma, dentro de uma área médica, eu acredito que ali o médico ele está muito vulnerável à reclamação do seu paciente. Sim. Ele vai falar que o paciente houve um erro médico, houve uma invasão imprópria pela questão do médico, o médico violou a ética médica, e a filmagem vai mostrar. Não necessariamente deveria ter o áudio, mas o vídeo já era
É um começo, né? Eu vou poupar a doutora de se posicionar. Obrigada. Até porque essa é uma questão, né, que é do universo jurídico, mas a gente agradece muito a participação especial, trazendo para a gente elementos ali do universo médico, do universo hospitalar. E agradecemos ao Darcy, ao Dr. Lucas e a todos vocês que nos assistem. E nos encontramos no nosso próximo podcast discutindo questões importantes, relevantes para a nossa sociedade. Um beijo.